Bom dia, crianças! E aí, tudo bom com vocês? Vamos agora para mais uma aula de ensino religioso. O tema de hoje é diversidade religiosa, tá? Mas antes que a gente tenha aí a nossa conversa, eu trouxe aqui a definição para que a gente possa entender mais um pouquinho sobre o que é religião e o que é diversidade religiosa, tá? Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças que tem a existência de um ser supremo, que relacionam a humanidade à espiritualidade e a seus próprios morais e valores morais, tá? E diversidade religiosa, ela é representada pela grande variedade de religiões presente no mundo inteiro e principalmente aqui no Brasil, tá? Cada religião tem a sua crença, dando assim a diversidade entre as diferentes religiões, tá? Então, vale lembrar que aqui no Brasil é um país de diversidades religiosas, tá? Em função da miscigenação cultural que existe aqui no Brasil. Isso é fruto dos mais vários processos migratórios. Por isso aí são encontrados diversas religiões, tá? Então, desde a civilização, que o homem ele sentia a necessidade de cultuar. Aí a gente vai procurar entender o que é culto, o que é cultuar, né? Então, culto, ele vem de cultura, tá? Que significa reverenciar, admirar, homenagear, tá? Então, quando a gente vai a algum culto ou prestamos um culto a aquilo ou aquele, né, o qual a gente admiramos e chamamos de Deus, ou muitos chamam de deuses, né? Às vezes eles admiram e homenageiam não só um Deus, mas a vários deuses, certo? Então, lá no tempo da pré-história, o homem ele já sentia a necessidade de cultuar, né? Como eu falei. E ele tinha uma certa noção do que era homenagear, né? E aí, quando algum deles morriam, né, eles faziam um certo sepultamento, que para eles simbolizava a vida após a morte, tá? Então, lá no Egito Antigo, a gente também vê que tivemos aí vários cultos e com isso tivemos vários deuses, tá? Eram cultos que homenageavam deuses diferentes. E um desses deuses, era o Zeus, que ele simbolizava o deus do trovão, né? Tinha o Halder, que era o sol. Tinha também a Atenas, né? Que ela aí é a deusa da sabedoria. E tinha a Afrodite, que também era a deusa da beleza, e tantos outros. Esse eu citei, mas tem vários, tá? Então, esses deuses, eles influenciavam de forma indireta o comportamento da sociedade antiga. Através de quê? De costumes e através até mesmo da sua própria cultura, tá? Então, por conta dessas diversidades, né, a religião, por conta dessa diversidade de religião, houve aí muitas guerras, né? Lá quando era na Idade Média, na Idade Contemporânea, na Idade Moderna. Então, houve perseguições de várias religiões, certo? Isso era de qualquer religião de qualquer país. Porque como teve aí a miscigenação e teve aí os processos migratórios aqui no Brasil, então vieram pessoas de todo o mundo, né? Vieram pessoas de vários países do mundo, de vários continentes. Então, existiam várias diversidades de religiões. Aí teve muita guerra, morreram muita gente inocentes, porque era daquela religião, né? Acreditava, tinha lá a sua crença, então morria por conta disso. Será que isso aí era correto? Você morrer, ser sacrificado por conta da sua religião, porque aquela religião achava que a sua não era correta, tá? Então, será que isso trazia paz e harmonia à sociedade?
ao povo antigo, né, da época, não, né? Muita gente morreu sem, sem motivo algum, né? Porque a sua religião era diferente do outro e você não queria desacreditar naquilo que você acreditava, nas suas crenças, nas suas culturas, né? O índio, ele tinha lá suas crenças, ele tinha o seu tipo de religião, né? A gente lembra que quando os portugueses vieram para cá, que catequizaram os índios, eles foram obrigados a seguir a religião católica, o catolicismo, que veio aí junto com os padres jesuítas e os portugueses, né? Eles eram proibidos de fazer a sua crença, né? Os africanos, ele tinha lá as suas religiões, uma delas era o candomblé, era a umbanda, então eles foram proibidos, né, de ter a sua liberdade de religião. Então, isso oprimia eles. Eles eram obrigados a cultuar Deus, né, deuses, a cultuar tipo de crenças que eles não acreditavam, tá? Então, é muito ruim você ter a sua religião e você ser obrigado a ter que cultuar, né, um outro tipo de Deus, cultuar um outro tipo de crenças em que você não acredita, você não crê. Então, por isso é que foi criado aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que todos tenham a liberdade da sua religião, para que todos tenham a liberdade de poder cultuar, né, poder homenagear, poder admirar ali o seu Deus, tá? Por quê? Porque todas as religiões, elas só são diferentes. A gente não pode achar que a religião do outro é errada e que a minha é a certa. Apenas são religiões diferentes. Você não é obrigado a admitir que a religião do outro é correta, de forma alguma. Tá? Cada um tem a sua formação, cada um tem a sua religião e acredita naquilo que é a religião doutrina, tá? Mas a gente precisa aprender, claro, a respeitar, aprender a conviver com as diversidades de religiões, tá? Então, é isso que eu digo a você, né? É isso que eu estou falando. Então, para que todos possam viver em harmonia, é preciso sim ter esse respeito, né, entre as religiões. Então, eu trouxe aqui alguns nomes de algumas religiões, inclusive que existe aqui no Brasil, que é o cristianismo, que é o maior de todos, né, o que é praticado aí por, acho que a maioria da população, né, mundial. O cristianismo, tem o catolicismo, né, tem a Umbanda, tem o Candomblé, que é de matriz africana, tem o budismo, né, o islamismo, judaísmo, sikhismo, hinduísmo, shintoísmo. Então, existem vários tipos de religiões, né? Então, assim, a gente realmente tem que respeitar, né? A religião é algo muito importante para o ser humano. Então, a gente não pode desfazer da religião de ninguém, né? Apenas respeitar, né? Então, por quê? Porque do mesmo jeito que eu, né, tenho o direito de ter minha religião, de me expressar, né, de ter um pensamento diferente, o outro também tem. O outro também tem direito a esse tipo de ação, né? Então, se todos nós tivermos esse direito, nada mais justo do que um respeitar o outro. Mas não se pode obrigar a você acreditar na minha religião ou eu ter que acreditar na sua religião. Apenas nós temos religiões diferentes, né? E se haver respeito entre nós, a gente vive em harmonia, vive na paz, né? A intenção é essa, né? O propósito é esse, é que a sociedade ela possa viver em harmonia, né? Através dos direitos que nós temos e respeitando uns aos outros. E aí sim a gente vai fazer realmente um país melhor,
né? Um lugar para se morar melhor, onde todos possam se respeitar, né? Então, é isso, gente. Então, antes da gente terminar a nossa aula, eu quero que vocês assistam um vídeo bem legal que eu trouxe para vocês, né? Que é diversidade religiosa e direitos humanos, para que você possa entender mais, para que nosso trabalho, né, o nosso conteúdo aqui, nosso tema esteja completo, tá? Então, daqui a pouco, após o vídeo, eu estarei colocando o link do Meet, tá? Para a gente conversar um pouquinho e debater um pouquinho lá, para a gente trocar ideias e informações, tá bom, meus amores? Um beijo, tá? E até daqui a pouco no Meet. Beijo!